noite, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Né? Não sei que hora ninguém tá assistindo isso. Hoje nós temos uma convidada maravilhosa e teremos a presença da ausência da nossa querida Melina, infelizmente, certo? Melina teve que dar socorro a uma buchudinha dela, tá certo? Que tá tendo bebê, mas nos próximos episódios tudo volta ao normal, tá? Hoje a gente vai conversar com Rebeca Brainer, essa maravilhosa. Amiga, eu tô tão feliz que tu tá aqui. Também Só tô corações. super. E primeiro, amiga, fala um pouquinho de você, pra depois eu jogar aí o que é que a gente vai conversar. Joia. Obrigada, Juliana, pelo convite. Estou super feliz e orgulhosa de estar fazendo parte desse projeto revolucionário no Agreste Pernambucano, que eu estou percebendo que é o Quarto Rosa, né? Meu nome é Rebeca, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta corporal e trabalho com análise bioenergética, que é uma abordagem da psicologia que compreende o ser humano na totalidade como corpo e mente juntos. Então, a gente trabalha, além do processo terapêutico natural, mais claro, né, da psicologia, a coisa do diálogo, a gente trabalha também as intervenções corporais para desenvolver a consciência corporal das pessoas, né? Na verdade, resgatar. Porque a gente nasce com essa consciênciazinha corporal bem ali presente, o corpo sensação, o corpo sentindo tudo, a criança sentindo e expressando a emoção e vai se reprimindo ao longo do processo educativo que a gente tem, que é naturalmente repressor, e a gente entende, né, as motivações. Então, eu trabalho aqui em Caruaru como psicóloga clínica, atuando nessa área. Eu sou ativista por diversas causas, mas dentre as principais, a causa feminista. Maravilhosa. Sou mãe de 2 meninos incríveis que foram a fonte primária dessa minha intenção, né, de mudar nosso entorno. E aí, adentrando mais profundamente no movimento feminista. Veja só, foi por causa deles, né? A ideia de não compactuar com um modelo hegemônico de masculinidade tóxica, né, que a gente vive e que vai diretamente impactar no nosso diálogo de hoje. Com né, certeza, com certeza. Então, minha gente, hoje vai ser muito babadeiro. Eu acho que, inclusive, depois, em outro momento, a gente vai até voltar nesse assunto, porque é coisa demais para se conversar. Mas, dos pontos de Quarto Rosa, claro, a gente fala sobre sexo, sobre feminismo, mas uma das coisas que eu percebo que falta muito a gente conversar e que o Quarto Rosa seria um ambiente perfeito para isso, é sobre pressão estética. Tudurudu, falta só os tamborzinhos, não foi, amiga? Minha gente, pressão estética a gente pode colocar como sendo a pressão intrínseca, muitas vezes, diretamente ligada à existência das mulheres. Como assim? A mulher, ela tem que ser alta, porque ela não pode ser muito baixa, mas ela também não pode ser mais alta do que o companheiro ou a companheira, por exemplo. A mulher, ela não pode ser muito magra, mas ela também tem que ter alguma carne, não pode ser muito gorda, e tem que ser isso, e tem que ser aquilo, e a gente tem capas de revista que mostram sempre que a gente está atrás, a gente não tem um corpo legal, a gente tem que ter um corpo pro verão. Amiga, corpo pro verão, amiga. Você tem que caber nas roupas. Eu acho isso muito louco. Porque as roupas que tem que caber na gente, não é não. Exatamente. Eu sou o ser vivo que as roupas vão cobrir. Mas eu sou a pessoa que tenho que entrar nas roupas. E não elas entrarem em mim. Né? Então, esse tipo de contexto que a gente vai conversar um pouco sobre. Como Rebeca, ela é muito atuante em todas essas frentes. E principalmente também na parte de saúde mental. Mais indicada é impossível do que uma profissional como ela para a gente conversar principalmente sobre o sofrimento que isso traz. Porque a minha vida é sofrido, viu? E se você é geração Z, meu amor, tem muita coisa no rolê que você ainda não sabe. Parte da minha pesquisa é exatamente sobre gênero e saúde mental, Ju. É exatamente essa pressão tida na sociedade capitalista e patriarcal e o que essa sociedade, esses atos na sociedade impactam diretamente a saúde mental da mulher. E a pressão estética é uma das principais fontes de estresse, né? De angústia e de ansiedade. Porque esse modelo dito existente, ele muda a cada época, né? Ele está sempre presente
criado muitas vezes pelas indústrias de beleza, de cosmética e tudo mais. Ele muda a cada época e geralmente ele é voltado para um padrão que não nos apetece, né? Não é o nosso, por exemplo. Nos anos, a gente estava falando um pouco disso antes de começar aqui nossa conversa, gente. A gente estava falando dos anos 80 para cá, né? Quem nasceu dos anos 80, 90, o sofrimento que foi vivenciar o padrão de ultramagreza que foi, né, tido como modelo Era um inferno. da época. E esse padrão vinha, muitas vezes, de um contexto europeu, né? Que não é o Isso. nosso padrão de beleza aqui no Brasil, que são de mulheres com mais carne, com mais Com outra curvas, estrutura, com né? outra estrutura de tamanho, com outra feição de rosto. Então, o modelo ele está lá presente, é a mão invisível do patriarcado, que a gente diz, é o modelo, Perfeita, o perfeita. padrão estético presente, e ele vai mudando a cada época, né? Hoje a gente está vivenciando, ainda bem, um momento que eu costumo dizer que dentro a gente vivencia hoje a quarta onda do movimento feminista, mas a gente está ainda num comecinho de revolução. Né, quando a gente vê outros formatos de corpos nas revistas, quando a gente fala sobre as influencers, né, e o que é passado ali com a coisa da... Esses dias eu estava vendo sobre exatamente isso, assim, o modelo da Kim Kardashian no começo e o modelo atual agora, né, a mudança nos corpos, a mudança na feição dos rostos, e como isso já vira um novo segmento para a gente se adaptar, né? E para gastar, né? Exatamente, isso é importante falar, porque a indústria está constantemente buscando defeitos na gente. Um dia desse eu vi, era um produto patrocinado, essas publicações do Instagram, que inclusive está, né, que rede social é essa? Né? Com a coisa dos anúncios. E era, Juliana, um procedimento para você fazer, para ajustar o cantinho dos seus cílios, o cantinho externo dos seus cílios, que tinha uma falhazinha. Era um procedimento para você organizar esse cílio bagunçadinho, veja só. Nem isso, né, menino? O que falta mais para eles acharem de defeituoso na gente, né? Sabe uma coisa que eu fiquei chocada? Foi quando eu vi cirurgia plástica. Eu não me lembro mais como era o nome da intervenção, mas era uma cirurgia plástica voltada para a região de vulva. Tem outras também outras cirurgias que prometem deixar você virgem de novo. Várias famosas já fizeram, né, esses 2 procedimentos. Rejuvenescimento da vulva. E aí, minha gente, só para deixar bem claro, veja, a gente não está criticando quem faz. O que a gente está criticando é a necessidade que colocam na gente de que isso seja feito. Se você quer fazer, é uma questão sua, massa, as intervenções estão aí, a medicina tem evoluído para que você se realize, se sinta bem, se sinta feliz. Mas a questão é, até que ponto isso é uma questão sua e até que ponto isso é uma questão que foi cultivada em você. Porque, pronto, ai meu Deus, eu escuto tanto isso. Na minha família, amiga, a gente vem de uma família, eu e minha irmã, de mulheres que tem um perfilzinho mais mignon, sabe? Eu sou a mais distante, porque eu puxei a família do meu pai. Então, a família da minha mãe é mais de mulheres baixinhas, com um corpinho mignon, sabe? E acaba que, em alguns momentos, minha mãe, eu tenho certeza que, com a melhor das intenções, mas eu já escutei isso algumas vezes, e depois que ela entrou na terapia, a gente já conversou sobre isso. Ela falava coisas muito, assim, que me incomodavam, mas eu achava que eu estava errada em estar incomodada. Eu achava que ela estava certa em apontar. Então, eu já escutei várias vezes, ai, você tá linda, mas se tirasse isso aqui, você tá bem, mas se você tirasse essa gordurinha aqui das costas... Então, acaba que hoje em dia eu quero tirar a gordurinha das minhas costas, claro que eu quero, mas eu não sei honestamente se é uma questão minha ou se é uma questão que foi cultivada, sabe? E isso é muito problemático, porque a partir do momento que a gente não sabe o que é da gente, eu não sei que caminho seguir, eu não sei o que eu faço, o que eu deixo de fazer, não sei até que ponto, até se a gente for extrapolar para uma visão macro, até que ponto as minhas vontades são minhas mesmo, né? Então, se a gente for muito fundo nisso aí, dá um breakdown. Mas, de toda forma, é muito louco como brincam com a condição mental, a nossa saúde mental, dessa forma. Isso.
É muito absurdo. Eu costumo sempre... Eu sou uma grande crítica do sistema como um todo, né? Então, geralmente... É importante você trazer isso, que a gente não está criticando a escolha individual das pessoas. Eu nunca vou questionar as escolhas individuais de cada um. Isso é para tudo, né? Mas eu sempre vou questionar o sistema, como ele é imposto, né? Então, a gente sabe... Tem pesquisas aí infinitas sobre a dificuldade de perceber, da autoimagem em crianças de 3 a 5 anos já. Né? A gente vê crianças de 5 a 8 anos já pensando em fazer modificações no corpo. A gente tem um aumento nas taxas de cirurgias entre meninas de 13 a 18 anos, e agora com uma novidade, né, que é para ficar parecida com os filtros de Instagram. Isso. Né, as mídias sociais como sendo um espelho do que é ideal, né, uma idealização constante do que é a vida, do que é a felicidade, do que é o corpo saudável. Então, essas meninas estão sendo muito mais bombardeadas com esse tipo de estímulo. E nós também fomos, né? Quem nasceu nos anos 80, vivenciou a época das top models magérrimas, dos anos 90. Victoria's Secret, amiga. Com os anos 90, com as dançarinas. As dançarinas de swingueira, com os corpos. Então, é sempre um padrão existente que vai ser modificado a cada época, mas que vai continuar ditando a maneira como a gente tem que se adaptar. A gente vê hoje a coisa dos lábios, né? Os lábios, os preenchimentos e tudo mais. E questionar isso é meu, essa decisão é minha, ou eu estou sendo induzida por um sistema. Acho que o processo terapêutico ajuda nessa identificação, né? É uma das formas. Sempre. Terapia sempre. Mas entender também, eu acho que isso aqui é válido, sabe, Ju? Porque eu vejo muitas falas sobre a insegurança da mulher como sendo um defeito individual. E a gente só é insegura porque o sistema faz com que a gente fique insegura, Mas né? para o sistema é conveniente que a gente seja, né? Isso. Então, a gente, um dia desse, estava falando sobre relacionamento tóxico quando as mulheres são abusivas. Né? E muitas vezes elas são abusivas por terem passado por situações de violência, de desamparo, né? A gente vive uma sociedade que naturaliza as traições dos homens, a gente vive uma sociedade que compara constantemente uma mulher com a outra, que faz Coisifica, a gente rivaliza, né? Então, essa insegurança que muitas das mulheres sentem, eu acredito que muitas das ouvintes aqui agora, ela não é necessariamente uma culpa tua, né? De faltas tuas, mas advindas de um contexto social que nos coisifica mesmo. Né? Que faz com que a gente se importe menos, se secundarize, coloque como prioridade as necessidades do outro. E aí, voltando para a estética, Valesca Zanello é uma psicóloga e pesquisadora de gênero e saúde mental, e ela lançou agora há pouco um livro chamado A Prateleira do Amor. É um conceito, esse nome eu acho engraçado, né? Porque parece uma coisa mais boba, mas tem uma seriedade muito grande nisso. Porque ela fala de como a gente é induzida desde muito menina ao matrimônio. Ah, sim. Enquanto o homem é induzido ao patrimônio. Homens, com seu dinheiro, eles investem em vivências, em bens de consumo. Mulheres, com seu dinheiro, investem em estética, para que sejam escolhidas, para que não fiquem sozinhas. E a gente estava falando um pouco mais cedo sobre você precisar, e essa é uma outra pressão que a gente sofre, você precisa ter o pacote inteiro para ser reconhecida socialmente. E o pacote inteiro além de ser, você pode ser uma CEO de uma grande empresa, mas se você não está magra, está faltando algo aí. Se você não está num relacionamento dentro do que é considerado normativo, você está incompleta. Né? Então, são diversas. A gente está aqui, a gente vai ainda explanar bem mais sobre a pressão estética, mas, na verdade, a pressão sobre todo um formato de existência da mulher, ela é muito maior, né? Sim. Só pelo fato da gente já ser mulher. E outra, você tem que ter todo esse pacote completo e você ainda tem que ser simpática, falar baixo, não dizer palavrão. E dizer sim para o que todo mundo quer. O padrão comportamental, senão você né? é mal comida, né?
o padrão comportamental da subserviência, que é histórico, né, passado para a gente desde muito cedo, em tempos áureos, bíblicos até, né? E aí, deixa eu jogar um negócio que me passou agora pela cabeça. A gente tá no quarto rosa, né? Difícil não falar sobre sexo. Aí, veja só, você tem uma mulher que cresce com essa necessidade de agradar o outro, com essa insegurança em relação à própria imagem. E aí, essa mulher cresce, começa a ter a sua vida sexual. Não vou entrar no ponto se ela tá sendo... Como é que eu posso dizer? Se ela tá tendo a oportunidade de ter orientação médica. Tipo, começou a vida sexual dela. E essa mulher, ela ainda dentro do sexo, acaba gerando mais tensão e mais atenção no prazer do outro do que no dela mesma. Aí você tem uma sociedade cheia de mulheres que têm anorgasmia. Quase não sai. Por que será? Porque você foi estimulada a sempre estar pensando no outro. Claro que a gente tem situações distintas, pessoas distintas, e a gente tem mulheres que têm parcerias que se importam com o prazer delas, que se importam no bem-estar sexual e no bem-estar físico e psicológico, mas a gente também não pode esquecer que existe o contrário, infelizmente. Então, não estou generalizando de forma alguma, mas existem muitas mulheres que durante os momentos de prazer passam mais tempo pensando no que o outro está pensando do que no que ela está sentindo. Por exemplo, eu já tive uma paciente uma vez que ela estava muito incomodada porque ela tinha ganhado uma quantidade de peso grande e ela, no fim das contas, acabou conversando comigo e dizendo assim que um dos pontos é que ela estava sem querer ter relação com o esposo porque ela dizia assim que era uma tortura para ela, porque ela passava mais tempo pensando, não, mas minha barriga tá dobrando assim, eu tô com um culote assado e eu tô com um braço enorme. Então, para ela, aquilo acabou se tornando um autoflagelo. É como é que você tem essa mulher que passa por tudo isso? É óbvio que para ela um momento íntimo vai ser muito difícil, seja ele qual for. Desde que seja um momento com um parceiro, um momento sozinha, ou até trocar de roupa na frente de outra pessoa. Porque ela passa a ter vergonha dela mesma. Muitas vezes, né? E aí você não tem como aproveitar 100%, né? Como é que você vai chegar no clímax, você vai chegar no orgasmo se você não se desliga, você não relaxa, você fica pensando no outro sempre? Eu tenho um entendimento de uma profundidade tão grande desse problema, sabe, Ju? Que eu estou falando e me vindo aqui situações que a gente... Desde quando a gente começa esse movimento, né? Acho que é uma frase... Uma pergunta de uma das pesquisadoras que a gente geralmente busca, com quantos anos você começou a odiar o seu corpo, né? Eu não me lembro, eu era muito pequena. E geralmente isso acontece muito cedo. E esse movimento ele é muito estrutural. Um exemplo, para a gente chegar nessa parte do sexo, né? Por exemplo, meninos quando vão praticar esporte, eles vão pela diversão, eles vão vestidos para isso. Eles vão com esse intuito, né? Os pais permitem que a diversão aconteça naturalmente. As meninas ainda buscam um formato de esporte que seja mais adequado. Então, elas vão mais bonitinhas, elas geralmente vão para o balé, que é algo mais comedido, é algo mais, né, gracioso. E a diversão passa longe disso, né? Muitas vezes. A gente vai se dissociando desde muito cedo do que é essencial no nosso corpo, que é a vitalidade, o movimento por prazer, o movimento prazeroso do corpo, né? E aí, atrelada a isso, essa pressão que se coloca muito cedo, uma das coisas... Freud dizia que a família é a nossa primeira fonte de neurose, e é mesmo, sinto muito, mas vocês são. Que é... A criança, a menina gordinha é fofa demais, mas até tal idade. Então, chega um determinado tempo da vida, tem que se cuidar. Então, isso já vira algo muito dúbio na cabeça da menina. Então, peraí, o que é que eu devo ser, né? Porque até certa idade era saudável e fofíssimo. Agora não, apresenta um risco para a minha felicidade, inclusive, né? E para a minha qualidade enquanto pessoa, né? Porque você passa a ser feia. Aliás, eu acho que hoje em dia talvez você apontar uma pessoa como gorda tenha um abalo psicológico maior do que chamar de feia.
Infelizmente, a gente vive esse porque momento, é uma coisa né? do indesejado, né? Que não deveria ser. Que não deveria ser. E aí a gente precisa atentar para desde quando isso é passado para as nossas meninas, desde muito cedo. E aí a gente chega na vida adulta com a indústria pornográfica, por exemplo. Quando você vê um filme, qualquer que seja o vídeo desses sites mais modernos de hoje, você vê o cara super curtindo, né? A mulher se submetendo às posições que a gente sabe que não são interessantes. Né? Uma performance sexual que é muito exaltada na nossa sociedade imagética, né? Irreal, né? Porque tem que estar bonito ainda por cima. O sexo ainda por cima tem que ser estético, né? Então, mais uma pressão para que a gente... E aí eu digo que isso é revolucionário, né? Isso tem um intuito. Isso não acontece puramente porque homens são ruins. Não acessarmos a nossa potência tem uma consequência, né? Mulheres destinadas a estarem secundarizadas, e Simone de Beauvoir falava muito disso, é mais conveniente para a sociedade patriarcal, né? Então, que a gente não goze, que a gente não relaxe, que a gente não se ame, tudo isso é feito de forma muito consciente. Por isso que a gente tem que estar muito atenta quando a gente decide fazer um procedimento, para saber se isso é mesmo nosso. Eu já ouvi isso de paciente, assim, dizendo assim, não, mas meu marido está satisfeito. Eu é que não estou com o meu corpo. Porque não diz de uma pessoa. E aí eu sempre falo isso, quando eu vou falar mal, né, da sociedade dos homens em si. A gente não fala de determinado cara. A gente fala de um sistema que os privilegia em detrimento da nossa própria vontade, dos nossos direitos, do nosso prazer, da nossa liberdade. Né? E isso é muito maior. Quando a gente fala de uma mulher que não quer transar com a luz acesa, porque vai ver a própria gordurinha, sei lá o que às vezes nem é, né? Isso diz de muito mais coisas do que somente de uma insegurança dela, né? Ninguém questiona o cara, né? Se o cara está bem, se está em forma, se está... Aí veja como... Aí pronto, mais expressões, que a gente vai falar de várias. O cara que vai envelhecendo, ele vai ficando charmoso, né? O cabelo branco no homem é charmoso, na mulher é descuido. O sugar daddy é atrativo. A coroa, não. Né? Então, veja, a barriguinha do cara casado, né? É interessante, mas a mulher casada, se tem barriguinha, é desleixada. Né? Então, são várias as pressões existentes da época que a gente veio ao mundo, nos padrões de comportamento da menina, fecha a perna, menina não senta assim, menina ri baixo. Não, né? pode falar palavrão. A vida adulta em relação à sexualidade, que não pode ser lasciva demais, não pode ser lasciva demais. Tem que curtir o sexo, mas não muito. E aí, essa coisa já bati aqui no microfone várias vezes. Relaxa, amiga. Essa coisa, eu falei que eu Fica tranquila. Eu gesticulo, né? A coisa do sexo por reprodução está nas instituições de igreja, muitas vezes. Que o prazer, ele é maléfico, né? Mesmo, é maléfico para a mulher. Tem um livrinho que eu acho maravilhoso, Juliana, que ele é um livro de história em quadrinhos, chamado A Origem do Mundo. E ele vem desconstruir o tabu da menstruação. Sim. Mas, olha, de um insight, assim, para você compreender o que acontece na nossa cabecinha desde muito cedo. Fica aí a indicação, depois eu te mando a foto para você passar para a galera. Mas aí, enfim, então, todas essas inseguranças que a gente vai encontrando entre as nossas pacientes, por exemplo, a gente entende que vem de um contexto muito maior, né? E que impede mesmo, quando a gente vai estudar gênero e saúde mental, a gente sabe que a sociedade patriarcal é de verdade, não é papo de militante, é de verdade uma grande fonte de adoecimento para as mulheres. Né? Desde o movimento de tal padrão de comportamento, de estar a felicidade idealizada, o corpo idealizado, a relação idealizada, claro, essa tem que ser cis e heteronormativa, né? E aí, de corpo e tudo mais. Então, são demais as exigências, né, dessa sociedade. E isso é realmente fonte de adoecimento. Se você for, a nível de diagnóstico, se você for ver realmente diagnósticos de transtorno de personalidade, muitos dos gatilhos vieram de situações de violação de direito, de violência, de abusos advindos dessa sociedade.
Não é Sim. papo de militante, é real. E assim, minha gente, a gente tá aqui falando de uma forma, como é que eu posso dizer, mais impessoal, certo? Não somos contra os homens, inclusive gosto bastante, mas é que a nossa sociedade, ela tem esse perfil. Então, se lembrem, a todo momento, eu tô batendo nessa tecla mais de uma vez para que a gente não pareça agressiva, sabe? A questão não é um homem em específico. Inclusive, Exatamente. graças a Deus, conheço vários que não se enquadram nisso tudo. Por exemplo, uma das pessoas que sempre me incentivou a ser quem eu sou e a ser autêntica e, enfim, a ter liberdade foi meu pai. Aliás, né? É meu pai. E eu vejo que quando eu era criança, várias coisas desse mundo machista eu não via, porque a relação dele e da minha mãe é muito tranquila. Então, em momento algum, a gente está colocando isso como uma regra geral, tá certo? Mas existe esse tipo de situação, infelizmente, e, inclusive, acredito que ainda vista de uma forma muito superficial pelas camadas que não têm tanta condição de falar, sabe? Não sei se eu consegui me expressar bem, mas às vezes você tem mulheres que não têm tanto espaço para serem ouvidas, e aí essas mulheres muitas vezes são as que mais passam por esse tipo de pressão sem nem perceber. Mas deixa eu trazer um outro ponto agora. Mulher, isso tudo que tu fala é muito real. É muito real. E aí eu vou trazer um pouco da minha vivência, digamos assim. Gosto. Eu sempre fui uma menina gorda, sempre fui, tá certo? E assim, meus parentes, eu amo todos vocês, tá certo? Só pra frisar nesse momento. Amo todos vocês, ó, só corações. Só vou contar assim, como eu me senti em alguns momentos. Mas o tempo passa, a gente muda, eu sei que tá tudo bem agora. Só realmente uma figura meramente ilustrativa. Falando em relação às crianças, eu sempre fui uma menininha gordinha. E, como eu já comentei, as pessoas que eu tinha como parâmetro de forma comparativa, que eram minhas primas, amo vocês, meninas, minhas primas, minhas tias, eram pessoas que não tinham um corpo parecido com o meu. Então, só isso pra mim já pesava muito, já Sim. era uma situação muito difícil. E isso dentro do contexto dos anos 90, onde a gente tinha, né, Gisele Bündchen. Gisele, nada contra você também, te amo, somos amigas. E as piadas poderiam ser todas, né? Independente Isso. do contexto. E assim, o que foi que aconteceu? Minha tia, ela participava de uma escola que ela ajudou a construir, enfim, ia ter o desfile de 7 de setembro, eu acho. Era algum desfile que ia ter, que a escola ia representar todos os estados do Brasil. E a menina que ia representar o estado da Bahia ficou doente. Só que aí eu já era uma menina gordinha, certo? Nesse meio tempo, chegou a roupa da menina que iria representar o estado da Bahia. E era uma roupa bem assim, como eu posso dizer. Não seria caricata, não é essa palavra que eu quero dizer, mas era aquelas roupas bem grandes, com a saia muito rodada, Das 3 baianas, saias, né? isso. Aquela coisa bem de cartão postal mesmo. E aí eu teria que ficar com a minha barriga de fora. Amiga, deu a bobônica e ninguém me tirou daquela casa. Porque eu me senti tão lixo com aquela roupa, porque eu tava com a minha barriga de fora. Tu lembra que idade que tu tinha nessa Eu época? devia ter uns 7 anos. E assim, eu me lembro que eu chorei, eu fiz um escândalo, porque era a única forma que eu me sentia ouvida. De início, quando me vestiram, a roupa em si era belíssima. Mas como eu ia ter que ficar com a minha barriga de fora, aquilo pra mim era morte. Mulher, eu vim usar biquíni, eu já tinha 15 anos de idade, porque eu tinha vergonha de mostrar minha barriga. E hoje, que eu tenho quase 30 anos, eu vejo pelas minhas fotos que meu corpo era normal. Não tinha por que aquele constrangimento, sabe? Então, eu me lembro muito desse dia, porque foi um dia que minha mãe, depois que eu cresci, comentou muitas vezes. Não, Juliana, quando não quer uma coisa... Mas aí a gente entra em outro ponto. Quando me vestiram com a roupa, eu disse que eu não queria. Mas ninguém ouviu. Então, fazer a birra, gritar e bater o pé e botar pra chorar e me jogar no chão, era a única forma que fazia com que ela dissesse, tá bom, eu não tenho como tirar ela daqui. Veja, não estou normatizando nem naturalizando birra de criança, ok? Eu estou falando da minha situação naquele momento. Então, isso aí é desde muito cedo. Pra você ter noção,
eu comecei a usar... Meu Deus, minha gente, eu não sorri em foto, para. Se você pegar as minhas fotos de colégio, alô, meus amigos de colégio, acho que muitos lembram. Eu só tirava foto assim. Porque eu me achava muito enorme. E eu achava feio ser gorda. E eu achava feio minhas bochechas. Então, eu não podia tirar foto rindo. Porque aumenta a minha bochecha. Uhum. E aí, chegou ao ponto que eu olhei assim. Veja como a vida é... São muitos itens, como diria minha sábia mãe. Entrei na faculdade de medicina ainda um pouco com essa visão. Mas acaba que é um período que a gente vê muita desgraça, né? A gente vive em hospital há muito tempo. É o começo da nossa vida profissional. E aí, eu conheci um menino chamado Juliano. Juliano era um paciente do meu pai que me tocou muito, porque ele tinha 23 anos de idade. Na época, eu estava no cursinho para fazer faculdade. Então, eu devia ter o quê? Uns 17? Era um bebê. E aí, fui acompanhar meu pai nesse serviço para ter uma noção de como é o dia a dia do médico, né? Como é a visão do médico. E Juliano tinha tido um câncer de boca imenso. E aí, esse câncer de boca pegou o lábio superior, lábio inferior, língua e nariz. E o olho. Então, infelizmente, ele só tinha uma estrutura aqui, um buraco. E aí, tentei lidar com a situação com o mínimo de normalidade que eu conseguia, porque eu fiquei impactada. É muito triste você ver uma pessoa naquele nível de sofrimento. E aí, fiquei muito incomodada, não por ele de forma nenhuma, mas eu pensei, meu Deus do céu, o que aquele menino não daria para ter a minha bochecha grande? Entendesse? Uhum. Então, quando eu comecei a ter um contato maior com os hospitais, com as pessoas doentes, com as pessoas em situação de risco de vida, foi que eu comecei a questionar um pouco esse modelo. Porque eu fiquei pensando, rapaz, ele num sofrimento imenso. E eu me lembro que ele falava, assim, ele se comunicava mais através das mãos. E depois, em outro momento, meu pai, como ele conversou comigo, justamente a gente falando sobre isso, porque a gente tem uma relação muito boa, ele fez, pois é, uma vez ele me disse que ele sentia saudade de comer, porque ele se alimentava por sonda há muito tempo. E assim, para mim, ele virou uma figura que eu tenho muito carinho e muita tristeza, recordo com muita tristeza, porque foi o primeiro momento que eu me vi impactada pela impossibilidade de curar, porque quando a gente entra na área médica, a gente entra muito enganado, sabe? A gente vê House e Grey's Anatomy e Sob Pressão, isso e aquilo, e a gente acha que a gente vai entrar na faculdade e vai salvar todo mundo. Sinto muito. Sinto muito. Agora, você pode tentar trazer conforto, você pode tentar contribuir de uma forma positiva, isso aí é sem dúvida. Mas para aquele paciente eu não podia, eu não tinha o que fazer por ele. Então, foi a primeira vez que eu vi como a gente médico, assim, né? Não era médica ainda, mas como a medicina ainda é impotente. Uhum. Então, eu fiquei muito impactada por esse ponto e fiquei muito impactada também porque eu comecei a questionar esses padrões nesses momentos. Por exemplo, a gente tem situações de pessoas que não conseguem se alimentar. Precisam de sonda, de uma gastrostomia. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, todas as vezes que eu fiquei sem comer de forma voluntária, digo voluntária porque foi uma escolha minha naquele momento, claro que os motivos que me levaram a isso são outras questões, né? Sim. Mas aí eu disse, eu não vou ficar com fome mais. E foda-se. Não vou ficar porque é inadmissível. Isso sem nem entrar no contexto de que a gente vive num país de extrema desigualdade. Então a gente tem pessoas que não têm como se alimentar, infelizmente. Aí eu, meu Deus do céu, mas eu sou muito tabacuda. Eu com comida em casa e sem querer comer para não engordar. Na verdade, você era uma vítima, né? Sim, com certeza. A gente é vítima disso, Então, desse formato. né, amiga? É. Então, foi a partir daí que eu comecei a questionar algumas coisas, sabe? Só que aí, você começa a questionar isso e, infelizmente, você não consegue, muitas vezes, se fazer entender, eu acho. Enfim, muitas vezes as pessoas veem errado o que você quer dizer, sabe? Por N questões. Mas aí, automaticamente, colocam você num lugar de extremista. Eu senti um pouco isso, sabe? Não é que, agora eu vou comer tudo que vem pela minha frente e agora eu quero, pular numa piscina de brigadeiro. Não é isso.
Mas é você tentar tirar a culpa desse processo de alimentação, que é um privilégio dentro do país que a gente vive, dentro das É condições que a gente inclusive vive. político, né? A Pois alimentação é, também é um ato político, né, Ju? exatamente. Então, assim, a partir desse momento que eu comecei a questionar algumas coisas e eu comecei a reparar o seguinte, que eu sempre fui gordinha. Então, eu queria ser magra, padrão Gisele Bündchen, minha amiga, né? Uhum. Mas aí, a menina que estudava comigo, que era magrinha, ela não estava feliz. Porque ela não tinha bunda o suficiente. Aí você imagina um monte de adolescente, de criança falando num negócio desse, né? Pra você ver como é uma coisa enraizada. Mas aí, a minha coleguinha já não estava feliz. Por quê? Porque ela não tinha bunda. Isso para ela era uma questão. Isso em corpos que nem terminaram de se desenvolver. De se desenvolver, exatamente. Então, assim, quando a gente fala sobre essa questão da pressão estética, não é que a gente, o culpado é um é outro. A questão, na minha opinião, não é nem somente essa. É assim, que a gente consiga alertar as outras pessoas que existem pontos que estão fora da gente, que influenciam nossos pensamentos. E a partir do momento que você entende que as coisas não dependem só do que você pensa de forma instintiva, você começa a questionar. E a partir disso, muitas vezes, você tem um pouco mais de felicidade, sabe? De felicidade, de independência. Porque assim, poxa, por que eu tenho que ser tão perfeita? Sabe? No fim das contas, minha gente, o fato é que todo mundo vai morrer. Infelizmente, a vida é assim. Então, por que eu tenho que dar tanta importância a uma forma que é perecível? Eu abro mão de momentos de trocas, eu abro mão de botar um biquíni e ir pra praia, eu abro mão de comer um pouco mais naquele momento que eu tô saindo com um boy, eu abro mão de coisas que são capazes de se tornar memória por um corpo que, no fim das contas, né? Vai Infelizmente. perecer. É. E a gente vai ter deixado de ter tido uma existência, né, com Plena, sentido, né? plena, com alegria genuína. Pois é. Aí é isso que eu acho tão louco, sabe? E aí, o que é que acontece? Uma vez eu tava conversando com um amigo meu, e aí não tem como a gente não comparar, né? Porque quando você conversa é uma troca. Então é instintivo, você acaba comparando um pouco a sua vivência com a vivência da outra pessoa. Claro que a gente tem determinadas proporções, né? Mas aí ele tava dizendo, não, olha, só o fato de eu ter 30 anos de idade, ser estabilizado financeiramente e não ter filho já me torna um puta partido. Aí eu tava dizendo, não, então, eu tô perto dos 30, né? Então o ideal era que eu não tivesse 30, porque pra mulher é uma idade emblemática, né? Eu acho que esse número aí vai ser modificado, né? Que você viu que a adolescência foi modificada e expandida até os 25 agora, né? Como eu sou uma Foi. bebê. Então, que eu acho que isso também é uma fonte de adoecimento, Ju. Essa coisa do chegar aos 30 com esse padrão de vida já pronto, posto. Quando a realidade dessa nossa geração, inclusive socioeconômica, é diferente da dos nossos pais, por exemplo. Né? Totalmente. Totalmente, Então, isso é amiga. mais uma fonte de adoecimento. E aí, que isso pode ser um assunto para depois, tá? Mas entre os homens também, porque a sociedade patriarcal, ela é para os homens também uma sociedade de eficácia. Então, para os homens E que não chegaram performance, né? nesses 30 anos, nesse formato, isso é uma fonte de adoecimento. Não à toa, a gente teve, ano passado, um grande número de casos de suicídio em homens no município de Caruaru. Né? E a gente sabe do impacto disso, da eficácia que os homens têm que ver. Já fala do seu amigo, foi essa reprodução. É. Eu estou no topo porque eu estou. Né? E quem não tiver, para quem não está, E é assim, grande parte da população. pois é, e eu fico pensando, sabe, amiga, como é que a gente absorve esses parâmetros? Porque eu tenho certeza que os pais dele não chegaram pra ele e disseram, olha, você vai ter que ter 30 anos, não ter filho e ter um padrão de emprego assim, assim, assado. Mas a gente absorve de uma forma que a gente automaticamente desqualifica aqueles que não chegam lá. E assim, pra mim, enquanto mulher, os padrões são um pouco diferentes. Um dos pontos que eu enfrento bastante é que eu tenho 29 anos e tô solteira. Tô solteira. Por N questões, mas principalmente porque eu passei por relacionamentos abusivos em outros momentos da minha vida
E digamos assim, que hoje minha compreensão do que é um relacionamento é um pouco diferente. Então, eu quero, no meu caso, um homem que me apoie, que me entenda, que seja um bom amigo, que seja um parceiro também, enfim, questões minhas. Mas algumas pessoas se incomodam. Inclusive, algumas pessoas vêm próximas a mim, porque nessa idade já era pra eu estar casada. Exato. E Olha se aí eu o não estou padrão, né? casada, tem alguma coisa errada. Sabe? Então, a visão de você ser uma mulher que está solteira porque porque você nesse momento prefere estar sozinha, é uma coisa muito afrontosa ainda, sabe? E aí você bate de uma forma muito sutil e ao mesmo tempo até agressiva. Porque se você não está apresentando esse tipo de comportamento X, de estar casada ou de estar noiva e de querer ter sua casa, isso já coloca você no extremo oposto de uma pessoa que tem alguma coisa errada e está encobrindo. Uhum. É uma visão muito difícil, porque ela coloca você, ela não permite nem se defender, porque isso tudo é velado. Ninguém chega pra mim, no meu caso, digamos, no Natal, e pergunta, tu gosta de meninas, é? Não, mas eu tenho certeza que algumas pessoas pensam. Só que se eu gostasse, se fosse o caso, não teria problema nenhum. Eu só prefiro ficar sozinha, porque não achei um boy pra mim ainda. Cobranças Não. exigências que vêm de um padrão, veja, né? De um padrão normativo de Isso, relacionamento. exatamente. Né? E que, assim, pode ser a piada do Natal, mas para outras pessoas pode ser imensamente sofrido ouvir uma pergunta como essa, né? Principalmente quando a gente fala da coisa voltando para a história da prateleira, a gente está aqui 2 mulheres brancas, né, com seus corpos reais, mas a gente sabe que tem outros formatos de corpos que, de acordo com o que é posto na prateleira, são considerados indesejados, né? Eu me lembro de uma cena, Ju, do Big Brother do ano passado, que eram as mulheres negras da casa falando sobre um boy que entrou. Tinha entrado um boy, estava rolando um assunto sobre por quem o boy estava interessado. E aí elas dizendo assim, por nenhuma de nós foi, né? Com certeza. E aí as outras diziam, com certeza não foi. Então, ainda por cima, né? E a gente não vai entrar no recorte de raça, porque a gente teria que ter um outro programa. Não, é outra visão, né? Mas veja só, eu falei sobre isso para falar sobre esse tipo de piada, gente. Inclusive, assim, virou meme, mas continua não sendo legal, tá? Perguntar sobre o relacionamento das pessoas nos reencontros não tem motivo para isso, né? A gente pode responder de uma forma muito lúdica, mas para outras pessoas vem de uma dor que vem de um outro lugar, da rejeição, da exclusão, que a gente não sabe. Então, sejamos gentis com todo mundo. Uma coisa que eu queria te dizer, assim, que passou batida na tua fala, é que a minha criança interior ficou muito desejante de abraçar a tua criança interior, vestidinha de baiana. Oh, meu Deus! Quis muito que você tivesse sido ouvida nisso, né? No que tu estava sentindo. Muitas vezes os adultos passam por cima disso, né? Do que as crianças estão sentindo em determinado momento. Escutem suas crianças. Por favor. Aí, deixa eu só concluir essa parte com uma coisa real. O que acontece? Eu sou muito tranquila. Então, assim, se você tem uma curiosidade sobre a minha vida, pergunta. Tá tudo bem. O máximo que vai acontecer é eu dizer que não quero responder, concorda? Só que aí, muitas vezes, algumas pessoas têm um perfil de dar mais satisfação à sociedade, né? E eu entendo que isso fala também de uma carência, muitas vezes, delas, questões delas. Não estou julgando de forma nenhuma. Só que a sua carência não necessariamente tem que ser a minha. Então, pelo fato de você sentir a necessidade de dar uma satisfação à sociedade, não quer dizer que eu tenho que dar. E aí, o que foi que aconteceu? Eu estava em um determinado momento, numa dessas reuniões épicas, e uma pessoa que eu amo muito, que eu tenho muito amor e carinho, que eu tenho certeza que não fez por mal, estava na mesa conversando com uma terceira pessoa. E aí, essa terceira pessoa começou a falar, a perguntar de mim. Eu estava na faculdade e tal, estava namorando, estava solteira, aquela conversa de, né, desses momentos. Aí ela fez, não, então... Essa pessoa da minha família que eu amo muito. Não, então, ela já terminou a faculdade, mas ela tá solteira porque, assim, ela disse que é melhor para se concentrar, né? Conseguir estudar, então ela tá dando prioridade aos estudos agora.
Justificando o que tu nem pensou em fazer, né? Eu me virei, aí eu... Então, não. É só porque eu não achei nenhum boy que preste mesmo. Mas aí, né, foi o maior BO, porque você não pode passar por cima, né, às vezes das pessoas um pouco mais velhas, isso acaba gerando um mal-estar, mas naquele momento eu senti necessidade de me posicionar, não foi para desdizer o que aquela pessoa estava dizendo, mas para dizer, ó, eu sou isso. Não preciso justificar minhas escolhas, né? E tá tudo bem. Por que é tão feio eu, enquanto mulher, dizer que no momento eu tô solteira porque eu não encontrei nenhum cara que, de alguma forma, não é que me interessasse, mas que fluísse as coisas. Porque também tem isso, né? É como se, muitas vezes, eu tenho a impressão de que, para a sociedade, para algumas pessoas, é muito feio você estar só. É quase afrontoso. Você tem que, muitas vezes, é melhor você estar num relacionamento que tenha problemas intrínsecos e silenciosos do que você estar sozinha. Por quê, minha gente? Eu pago meus impostos igual a todo mundo, infelizmente. Meu imposto de renda é pago tão em dia. Eu tenho uma família que eu amo, eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho ambições profissionais. Por que eu preciso ter um homem do meu lado o tempo todo? Eu não preciso, eu tenho que querer ter um homem do meu lado o tempo todo. E que, de preferência, seja uma pessoa que me valorize como eu sou. E aí entra num ponto que cada vez é mais difícil, assim, sabe? Eu já tive situações de eu ficar arriada, apaixonada pelo boy. E, no fundo, eu achar que ele não estava comigo porque eu sou gorda. Aconteceu já várias vezes. Então, assim, acaba que essa questão da imagem é muito mais incutido nas relações do que a gente pensa. E sabe o que é a melhor parte? Eu tô aqui falando todo esse papo, né? Com Rebeca, todo esse papo cabeça e de feminista empoderada, mas eu chorei porque eu achei que a culpa era minha de não ter o corpo que ele queria. Eu, certo? Eu. Então, assim, quando a gente vem aqui falar, minha gente, a gente não tá falando em posição de julgamento. A gente também tem nossas inseguranças, não é, Sim, amiga? sim, com Só que a gente certeza. tá tentando comentar as coisas de uma forma mais distante para criar conexões mais racionais até. Mas eu passei por isso e não faz muito tempo. Então, por isso que eu quis trazer esse tema, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa expor que eu não tenho que me sentir culpada por não ter um corpo que fulano não queira. Se fulano não me quer, porque eu não tenho o corpo que ele queria que eu tivesse, foda-se fulano. Problema dele. E assim, isso mostra uma incompatibilidade já bem importante para mim, porque não é nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que estar com as pessoas pela personalidade, pela inteligência, pelo bom caráter, por essas características. Então, a gente se coloca no local de realmente, como é que eu posso dizer? De estar errada mesmo. E aí é que vem o grande plot, né? Porque você acaba se sentindo culpada por uma culpa que não é sua. Então, na verdade, você é a vítima de uma situação que você se culpabiliza. Quando você é quem mais está sofrendo. Porque o boy que eu queria estar com ele tá com outro padrãozinho, inclusive. Que quem sabe, sabe. Não vou citar nomes. Está com um padrãozinho, inclusive, muito feliz. E eu passei dias achando que eu era um lixo. Quando eu parei pra olhar, eu disse, bicho, eu sou independente financeiramente, certo? A maioria dos meus projetos, graças a Deus, caminham de uma forma que eu tô feliz com eles. Eu passei por um processo de dor crônica que eu passei 2 anos sem conseguir fazer exercício. Eu já tô toda crossfiteira. Bicho, eu tenho tanta coisa pra me orgulhar. Aí vou ficar arrasada porque um boy não me quis, porque o meu peso... Ah, dane-se. Aí tem hora que você cansa, sabe? Então, às vezes é difícil a gente não ser até um pouco agressiva na nossa fala, Verdade. porque às vezes são tantas dores reprimidas, Sim. são tantas situações difíceis. Então, homens que estão nos escutando, a gente ama vocês. Só realmente ignorem nossos momentos de, de raiva às vezes, tá? Mas a gente ama vocês. E por vocês, a gente acha que esse mundo ainda tem solução, porque vocês estão ouvindo a gente. Muita coisa, né, Tô aqui gata? respirando, porque tu trouxe alguns tópicos nessa fala muito importantes, né? Coisa do casamento, ser posto como ideal, né? A ser seguido e mantido. Né? A coisa da autoestima, como a autoestima ainda é vendida sendo algo que depende do olhar do outro, né?
Eu sei que a gente é ser de relação e a gente se fortalece e se reconhece no olhar do outro. Mas a autoestima ela vem muito mais da percepção que você tem sobre você mesma do que do desejo do outro em relação a você, né? Eu acho que é quando você traz essa fala, porra, tenho tantas Sou qualidades. mulherão da porra, cara. Gata Exatamente. pra caramba, toda natural. E Quem aí, pegou por mesmo que pegou. por que que a gente questiona isso, né? Porque o que é dito pra gente desde muito novinha como sendo o mais importante? Ser bonita, É. E né? magra. Naomi Wolf tem um livro chamado O Mito da Beleza, que ela fala sobre isso em vários setores, né? Na alimentação, na cultura, no trabalho. Essa coisa do. A gente faz isso, reproduz isso com muita facilidade. Fulaninho está namorando uma menina, está com uma namorada nova. Quando você vai ver, você faz. É bonita. Ou nem é, a outra era mais bonita. Você não sabe se a mulher é incrível, se a mulher é genial, se a mulher é brilhante no que está fazendo, se tem uma personalidade ótima, se está bem no que está, se está realizada no trabalho que está fazendo. Você não elogia. A gente vê isso nas redes sociais, a gente vê isso. Às vezes eu escrevi um maior textão assim no meu Instagram, né, com uma foto, com alguma coisa que tivesse um contexto, e aí as pessoas embaixo, que eu sabia que nem tinham lido, colocavam linda. É. Poxa, a gente não quer ser linda somente, né? A É. gente quer outras coisas, a gente quer ser reconhecida de outras maneiras, a gente não quer ser só bonita, pô. E aí é isso que a autoestima, que a gente vai trabalhando ao longo. E aí só a partir do momento que a gente se dá conta, né? Do insight. Pô, não é isso não, eu vou passar a vida aí voltada para esse, né? Para essa reprodução do padrão estético. Não, pô, a gente está nessa trajetória podendo fazer 1000 coisas incríveis e aí você perdendo a vida, focando. Uma coisa que eu converso muito com minhas amigas da minha faixa etária, algumas que são mães, outras que não. A gente, quando fala do corpo, né, o povo brinca assim, estão ficando velha, né? Estamos, poxa, estamos. E vamos receber isso, assim, sem a gente estar precisando, né, sair desse lugar. Eu sou uma mãe de 34 anos, eu parei 2 filhos, o meu corpo não é o mesmo corpo de quando eu tinha 22, e tudo bem. Não precisa ser o corpo de quando eu tinha 22, porque esse corpo já carregou uma outra história. O corpo da gente, como terapeuta corporal, eu digo agora, carrega a nossa história pessoal. As nossas vidas, as nossas alegrias, as nossas tristezas, as angústias, as dores, a repressão, elas estão inscritas no corpo da gente. Então, o meu corpo que sustenta a minha história hoje é esse. Eu não quero que seja o corpo de 22, de 10 anos atrás. Eu não preciso, eu não sou mais aquela pessoa. Então, eu converso muito com pacientes, com amigas que querem manter essa jovialidade a todo custo, trazendo a história do corpo delas, da história delas, né, para cá. Pô, você gerou 2 vidas, você é mãe agora, você amamentou. Não dá para manter o mesmo corpo. A gente vai envelhecer. E envelhecer pode ser muito bonito. Porque quem diz que envelhecer na mulher é feio, a gente já sabe quem foi. Né? Quem reproduz esse discurso, essa coisa do vamos mentir a idade, não sei, a gente já sabe de onde vem isso. A beleza dói. Então, a beleza dói. Pronto, você estava falando das dietas. E me veio isso, né? Eu particularmente não faço dieta e sou muito contra. Não acho necessário para a vida. Acho que você deve fazer uma reeducação alimentar, porque a gente já sabe, goste ou não, que para a gente ter uma saúde mínima, a gente precisa fazer exercício, comer bem, Dormir ter bom bem. sono, respirar com tranquilidade, enfim. Mas eu não curto dieta, eu sou aquariana, eu não gosto de nenhum tipo de restrição. Quis escolher minha liberdade, eu estou cortando. Então, dieta é uma delas, assim, não gosto. E a coisa do sofrimento, né? Isso foi um pacto comigo mesma de não realizar mais nenhum tipo de procedimento que me faça sofrer para ficar bonita. Uhum. O único que eu ainda topo é fazer tatuagem. Mas, assim, para ficar bonita, não mais, sabe? E isso a gente vai adquirindo aos poucos, com autoconhecimento, com leituras, para a gente entender o que foi que fizeram com a nossa cabecinha bugada, entendeu? Isso leva tempo e não é culpa nossa, né? A gente não chorou há pouco tempo atrás pelo boy porque você é
fútil e supérflua. Não, mas porque isso foi introjetado na gente de uma forma muito... É porque eu me apaixonei pela muito pessoa raiz. errada, amiga. Todo mundo sabe o quanto está sofrendo, Né? Diferente da música. Uma coisa foi interessante a gente ter falado sobre a insegurança. Mulher, tanta mulher foda insegura que eu fico de cara. Eu também. Inclusive, eu me boto no meio. Acho que é muito, muito cruel, né? É muito cruel. E por uma coisa que, tipo, a gente não sabe o que cada um passa, a saúde de cada um, para já exprimir um conceito em relação a uma pessoa somente pelo que vê. Sabe? Agora, sim, isso pra vida, né? Sim. Agora, um ponto importante. Como médica, o que é que eu vejo muito? É um clichêzão, mas eu acho que vale a pena a gente comentar. Ninguém chega pra uma pessoa magra e diz assim, ó, o colesterol tá em dia, tá? Ninguém chega, né? Ninguém comenta isso. Eu tive uma paciente, em outro momento da minha extensa carreira de 2 anos, que eu sou praticamente recém-formada, né, amiga? Que ela chegou pra mim porque ela queria que eu passasse uma medicação pra perder peso. Como eu me vi naquela garota. Meu Deus. Como eu me vi naquela garota. A parte boa é que eu pude tentar ser a profissional de saúde que eu queria que tivessem sido pra mim. Que comigo a receptividade foi bem inexistente. Mas conversando um pouquinho mais com ela, foi um dia que estava tranquila em relação à quantidade de consultas. Ela, não é porque eu me acho muito gorda, eu me acho muito feia. Amiga, e ela era padrão. Mas isso gerava para ela um incômodo, um desgaste. E aí, depois de um pouco mais de conversa, eu percebi que essa era uma questão, na verdade, da família que foi depositada nela. E aí ela disse, não, porque todo mundo fica falando que eu tô acima do peso, que eu vou morrer logo, que o meu colesterol, que eu vou ficar diabética, que eu vou isso, que eu vou ficar aquilo. Veja, falando, assim, tentando falar de uma forma mais impessoal, a gente sabe que o paciente que é obeso, ele tem um estado pró-inflamatório maior, ele tem algumas questões realmente. Mas em nenhum momento essas questões devem refletir na sua visão enquanto pessoa. Sabe? A saúde de cada um diz respeito a cada um. Então, se eu estou realmente preocupada com você, eu não vou querer forçar uma situação falando do seu colesterol e do açúcar que você tem no sangue. Eu vou querer saber se você está bem. E eu fui o tipo de pessoa que demorou muito para ver isso. Isso agora enquanto paciente, sabe? Enquanto indivíduo. Não porque você tem que perder peso, porque você tem que... Ok, eu entendo que algumas poucas pessoas têm realmente uma preocupação sincera. Mas tem outras que usam da medicalização da gordofobia, sabe? Uhum. E assim, o meu exame diz respeito a mim. Então, amiga, a gente tava no off agora, minha gente, a gente deu uma pausa, porque, né, a gente não é obrigada a gravar tudo de uma vez. Mas a gente tava conversando um pouco sobre a dificuldade que a gente acaba tendo em receber elogios, não foi, amiga? Exatamente. A gente e eu tenho certeza que isso já aconteceu, né? Com algumas das ouvintes, se não com todas, assim, da gente não se apropriar mesmo das nossas qualidades, porque é tão... tão... Por vezes é tão depreciativo crescer em determinados espaços, né? Por vezes é tão hostil fazer escolhas que fogem dos padrões exigidos. E aí a gente vai criando uma couraça de proteção para que a gente não seja invalidada. Por vezes, às vezes, a gente já vem reproduzindo essa invalidação desenvolvida ao longo do nosso crescimento, né? Não sei se eu estou me fazendo entender, mas vamos para os exemplos. Às vezes tem muita gente que tem dificuldade de receber elogio. Às vezes a gente recebe um elogio e a gente já justifica. Por exemplo, a gente falou da história ai, amiga, você tá linda com essa roupa, amei o look. E aí, prontamente, você já justifica, né? Obrigada, foi tão baratinho, comprei na loja tal. Velho. É tão velhinho. De alguma maneira, a gente justifica o nosso poderio, né?
A gente está sempre justificando as Sabe o que eu nossas acho? Eu acho que é uma presenças. forma da gente se defender do que a gente entende enquanto elogio, da seguinte forma. Eu tenho na minha cabeça que o padrão é de uma mulher alta, magra, branca, loura, que eu não sou. Então, se você me elogia e eu aceito prontamente esse elogio, é meio que dizer assim, eu também sou gata. Mas às vezes é tão, assim, é tão estranha essa ideia de que você também pode se achar bonita e que a sua imagem não precisa ser igual das suas referências, que você acha que já vai ser criticada automaticamente. Então você meio que dá sabe, um step assim pro lado, meio que diz, mas foi tão bonitinho, amiga, como quem diz assim, antes de alguém me criticar, eu mesmo já vou me criticar, porque vindo de mim mesmo dói menos. É, a coisa da invalidação, né? Que a gente falou mais cedo, assim. E como é difícil a gente se apropriar do que a gente tem de qualidades, a gente não é induzida a fazer isso, né? A gente falou aqui ao longo dessa conversa sobre como, desde muito cedo, a gente é questionada, né? Do nosso lugar, das nossas escolhas, da nossa forma de estar no mundo, nosso corpo, nossa vivência com a sexualidade. A gente é sempre questionado em relação à nossa existência mesmo, né? Sempre como se tivesse que justificar muito. E eu escuto isso muito de pessoas em relação ao trabalho, por exemplo. Mulheres que precisam. O campo médico, eu acho que é um grande exemplo, viu, Ju? Mulheres que precisam, muitas vezes, trabalhar mais para se fazer mais para poder ser respeitada do que o cara que faz o mínimo. Né? Muitos dos homens, em vários aspectos, futebol, inclusive, estão fazendo bem pouco comparado a outras mulheres que precisam se esforçar muito mais para serem validadas, né? É. E aí eu acho que entra essa coisa do reconhecimento, sabe? A dificuldade de reconhecer em si mesma essa potência. No momento que a gente justifica a nossa existência, a gente não reconhece também a nossa própria potência, né? A gente endossa, né? Então, pô, você é massa, tô adorando, tu é muito criativa e inteligente, obrigada. E poder simplesmente acolher, né, o elogio. Porque a gente castela tanto quando realmente. recebe uma crítica, por que a gente não vai acolher de forma empoderadora mesmo, né? E justa, né? E justa, exatamente, justa. Por que não, né? Então, eu acho que é algo para a gente começar a desconstrução. A gente deixa claro, Juliana falou aqui mais cedo, que o que a gente está trazendo aqui não são normas de quebrar paradigmas, mas eu acho que é a gente começar a desconstrução olhando para si mesma, né? Olhando para a nossa história de vida, com muita honra a história que cada uma teve, mas olhando para a nossa história de vida, percebendo o que é que a gente carrega que nem faz mais parte, nem é mais nosso, e que ainda impede a gente de crescer, de ser feliz de verdade, né? E aí isso obviamente, volta para o nosso corpo, e aí eu faço questão de trazer o corpo livre, o corpo belo e o corpo gracioso, é um corpo liberto. Não é um corpo padronizado, ensimesmado, enrijecido, restrito. Corpo liberto. É a gente entender o que já fez, a gente sofrer e viver as opressões vivenciadas, é a gente entender o que fez parte desse formato, desse corpo que carrega nossa história, e poder soltar o que não nos cabe mais, para a gente ter flexibilidade nesse corpo. Um corpo flexível gera uma personalidade flexível, né? A gente entende que é interligado, então a gente consegue de verdade assim estar mais presente na vida, nas nossas escolhas, orientadas internamente. Eu acho que isso, quando a gente começa a fazer esse contato com esse corpo nosso, que conta a nossa história, a gente passa a tomar decisões com mais presença, com mais inteireza, orientado pelo que está dentro e não mais pelo que está fora. Né? E questionar, tensionar, uma coisa que eu adoro muito também como aquariana, tensionar o instituído, o que já está posto. A gente precisa questionar o que já está posto, a gente não precisa engolir. A gente precisa questionar o que é que para a gente faz sentido, o que é que para a gente faz feliz, né, Ju? Há duas coisas, assim. Eu vi uma propaganda uma vez, eu não me lembro da emissora, não me lembro a moça que estava falando, não me lembro do nome dela, mas eu me lembro que era uma moça negra.
E aí ela comentava o seguinte, que durante a gestação dela, ela teve uma filhinha, e ela tinha muitas estrias na região de abdômen, depois dessa gestação. Então, essa moça, o que ela estava comentando era o seguinte, que justamente a forma da gente reagir, sabe? E aí ela tinha uma filhinha, essa filhinha já estava com uns 4 anos, e ela virou assim e fez, mamãe, o que são essas manchas brancas na sua barriga? Aí ela, assim, primeiro ficou impactada porque toca numa coisa que é doído para ela, né? A questão da aparência. Mas, ao mesmo tempo, ela teve, diga se não é foda, ela teve autocontrole de parar para pensar assim, não, eu tenho que, de alguma forma, normalizar as estrias, as celulites, para que a minha filha ela não sinta que o seu corpo deve ser ou pode ser julgado, né? Então, ela teve essa paz de espírito, essa iluminação. E aí ela virou para a filha e fez: é porque quando você estava na barriga da mamãe, você não tinha papel para desenhar, então você desenhou na minha barriga. Gênia, né? Gênia. Bonito e simbólico. Aí a menina se levantou, aí abraçou, beijou a barriga da mãe. Sabe? Então, são coisas muito sutis, às vezes, né? No dia a dia, nas coisas simples, a gente não observa. E aí, deixa eu só fazer um merchan, mas aí é um merchan com muita dignidade, de uma amiga minha, maravilhosa, chamada Marcela. Marcela é fotógrafa e ela tem um projeto chamado Projeto Te Enxerga. E a proposta do Projeto Te Enxerga é fotografar mulheres sem edição nenhuma. Então, a única alteração que ela faz nas fotos é tipo preto e branco, colorido, somente. E eu conheci esse projeto no Instagram. E automaticamente eu senti que era para eu fazer. Foi no momento que eu tava muito incomodada com a minha aparência, tava me sentindo uma merda. Eu vou fazer. Só que a proposta dela é fazer fotos também um pouco mais intimistas, com lingerie, com uma blusa, enfim. Uhum. Então eu fiquei com o pé atrás, fiquei com medo. Até porque, vindo de uma mulher que tinha vergonha do próprio corpo e se achava horrorosa, eu vou me colocar na frente de outra mulher que pode me julgar. Disso tinha calcinha. Absurdo, né? Mas eu sou meio louco, minha gente, como vocês já puderam ver. Então, eu senti que era pra eu e eu fui. Minha gente, Marcela é uma pessoa... Eu tô lutando pra trazer ela aqui. Mas, assim, ela é super acolhedora. Super maravilhosa. A gente conversou horrores. E esse ensaio, pra mim, foi totalmente transformador. Porque as fotos saíram tão maravilhosas. E eu tava tão feliz. Eu tava tão tranquila. Eu tava... É como se eu tivesse normatizado poder ser eu. Sabe? Era uma pessoa que estava me fotografando e que estava tudo bem. Ela não estava me julgando, pelo contrário, ela me ouviu, ela me acolheu, ela entendeu a minha relação com o meu próprio corpo. Ela perguntou de uma forma super respeitosa se tinha alguma área que eu não queria que saísse nas fotos, que me incomodasse a tal ponto. E aí, a gente conversando justamente sobre o projeto, ela comentou isso, que a maioria das mulheres não enxerga a potência que realmente tem. E que esse projeto dela acaba sendo uma oportunidade para ela chegar para a mulher e dizer assim, ó, mulher, tá vendo como tu é maravilhosa? É sensacional, minha gente. Olha, o projeto é perfeito, 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 perfeito. Mas, amiga, amei nosso papo. Pena que Melina foi ajudar a amiga lá a parir. Mas você vai voltar mais vezes, a gente vai conversar mais sobre isso. Eu amei, minha gente. Sigam Rebeca. Ela é maravilhosa, perfeita, sem defeitos. Fada sensata. Muito, muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Amei demais. Obrigada pelo convite, Ju. Eu fico extremamente honrada e alegre da gente estar podendo levar o pensamento crítico para diversos espaços, agora a partir de um podcast. Achei genial, acho que seu trabalho vai ser inovador em Caruaru, já é inovador em Caruaru e revolucionário, né? Porque a gente precisa realmente entender que se a gente ainda não desenvolveu a nossa potência por completo, é porque existem projetos para que isso não aconteça, né? Não cabe somente a nós, assim, não é abstrato, é coletivo. E é nessa coletividade que a gente vai fortalecendo umas às outras, com diálogo, com reflexões, né? Com escuta, com troca, com toque. Então, eu fiquei feliz demais pelo convite. Gosto das reflexões que trouxemos aqui, me disponibilizo para outros momentos, né, para conversar. Com certeza, querida. Momentos. Agora você que nos aguente. Então, sugiro que cada uma e cada um de vocês que entre em contato com esse corpo, né, respirem aí nesse corpo, que esse corpo é
a tua história, né? Conta a tua história, teus braços contam tua história, a história da tua família, a tua genética, teu biotipo de corpo, conta a história da tua ancestralidade. Acolhe isso, acolhe a tua história de vida e vai se perdoando também, né? E indo aos poucos nesse processo de reencontro com esse corpo de uma forma mais liberta. Contem comigo para isso. Tô na jogada e até a próxima. Minha gente, sigam a gente no Instagram, @o Quarto Rosa com 2 As, tá certo? Tem o nosso logo lá, maravilhosa. Não tem como errar. Sigam a gente no Spotify e no YouTube. E, por favor, minha gente, compartilha, poxa. Eu tô aqui me humilhando, fazendo a vibe da blogueirinha. O que é que custa? Dá um like, bota 5 estrelas, entendeu? Bota o gostei, poxa. Minha irmã tá morrendo constrangida ali, porque eu tô fazendo o papel da blogueira, mas não tem outro jeito, tô aqui me humilhando, tá certo? O Quarto Rosa com 2 As no final, amiga. Muito obrigada por hoje. Até a próxima.